explorando esse contexto do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso também resolveu se manifestar. Ele afirmou que a tarifa anunciada por Donald Trump de 50% sobre as exportações brasileiras se baseia em uma compreensão imprecisa dos fatos ocorridos nos últimos anos no Brasil. Ainda segundo ele, são diferentes visões de mundo, não dão direito a ninguém de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram. E que, ele ainda escreveu, como as demais instituições do país, o judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. Mano. Olha, apesar de não discordar de nada especificamente, eu discordo da pertinência do Supremo Tribunal Federal se manifestar por meio de nota. Precisava dessa manifestação? Não precisava. O Brasil é autônomo e soberano e não precisa ficar se debatendo e prestando contas para Donald Trump. Então, por que a Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte brasileira, precisa emitir uma nota para falar de uma nota do presidente americano? Não precisa. Juiz deveria se manifestar por meio dos autos de processos. A gente no Brasil vem normalizando há muitos anos uma ideia de ter ministro da Suprema Corte quase como comentaristas de qualquer assunto. Não é assim que deveria funcionar um Estado democrático de direito. E num contexto em que nós temos uma percepção, que pode ser legítima ou não, de boa parte da população a respeito de uma politização do judiciário, a exposição de notas públicas só aumenta a tensão polarizante em relação ao judiciário, que deveria ser visto como imparcial. Então, na minha visão, o Brasil precisa que o judiciário tenha o exercício da autocontenção do seu poder e, portanto, falar menos e fazer mais por meio das decisões em si. O juiz tem que falar nos autos e não com nota de repúdio. Rodolfo. Queria fazer uma pergunta pro Mano em cima da reflexão que ele fez. Na verdade, eu estou construindo um pensamento aqui, queria compartilhar com você a sua opinião sobre isso. Porque se a gente pegar de 2000 até agora, são 25 anos, né? E nós não tínhamos um poder judiciário com tanto holofotes assim. Só que a política mudou, o mundo mudou, se globalizou. As crianças hoje estão muito mais espertas do que era na nossa época. A alfabetização está diferente, sabe? Existe um mundo diferente, mano. Você não acha que é uma situação nova? E eu não estou fazendo defesa não, tá? Eu estou construindo pensamento, longe de mim aqui, porque eu, como operador do direito, que serei, né, doutora Priscila? Volta pouco. A doutora Priscila me apoia muito, inclusive um abraço para a Abacrim. Eu fico imaginando como que fica a questão do judiciário, porque é tudo muito novo. Eles só podem falar ou se manifestar se de fato eles forem se eles forem a falar que a justiça, né, o judiciário é inerte, né? Ele precisa ser provocado para que haja ali uma resposta. E eu vejo uma provocação diária ao STF, tendo em vista agora, por exemplo, não é a nossa pauta, mas falar do IOF, que foi recusado na bancada por 383 votos, mas o STF foi provocado. E aí o STF tem que se meter nas questões do IOF. E o STF foi provocado pela carta de Donald Trump. Então, a gente não vê como uma resposta. Mas a carta não ingressou com ação no Supremo, né? Então, a provocação, aí a gente está lidando com a mesma palavra, com dois sentidos muito diferentes. Porque uma coisa é a provocação jurídica, onde alguém ingressou com uma ação. Fofoca, né? Exato. Outra coisa é a fofoca. Publicou uma nota na rede social e parece que a gente tem tido cada vez mais dificuldade de separar o que é a institucionalidade, o que é aquilo que precisa guiar o Estado democrático de direito, do que é o mundo da rede social, onde todo dia tem uma polêmica nova e parece que o juiz agora tem que ser comentarista de polêmica. Não é assim. Então, na minha visão, esse é um fenômeno, de fato, que não é exclusivo do Brasil, acontece em outros lugares do mundo. No Brasil, a gente viu um aceleramento disso nos últimos 20 anos, muito também no contexto ali que começa com o mensalão, quando a gente tem o julgamento transmitido
todo mundo ali acompanhando Joaquim Barbosa naquele voto, quase como um herói nacional, ao condenar corruptos. Brigando com o Gilmar Mendes. É uma grande discussão com os dois lá, meu. Exatamente. E esse processo que aí teve a criação da TV Justiça, que criou mais visibilidade para os processos. Tem até estudos... A CCJ, que foi criado nesse meio caminho também. Exato. O CNJ, né? O CNJ. Tem até estudos que mostram que a criação da TV Justiça aumentou o tamanho dos votos dos juízes. Ou seja, o juiz que tem o voto transmitido, ele fala por mais tempo do que o juiz que não tem o voto transmitido. Sim. Então, é claro que a sociedade de espetáculo, a sociedade de massas, o mundo de redes sociais está influenciando o comportamento do judiciário. Mas a minha reflexão aqui eu acho que a gente precisa amadurecer como país para separar as dimensões. O que está no âmbito da rede social tem que ser debatido na rede social. Juízes deveriam focar nos seus processos.